Inês, estamos aqui reunidas assim para conversar sobre um tema que foi um ganho para a fisioterapia agora em 2023, que foi a autorização, né, para que o fisioterapeuta pudesse estar atuando e aplicando injetáveis. Quando a gente fala a palavra injetáveis, vem um pouco de dúvidas, né? Do que é isso? O que é injetáveis? Bom, gente, os injetáveis, quando a gente fala nisso, a gente está pensando no fisioterapeuta que atua na área dermatofuncional. Aí, só para poder a gente até esclarecer, fala um pouquinho para a gente só o que seria isso, né? O CREFITO libera acordo onde o fisioterapeuta ele pode estar realizando a prática dos injetáveis. Eu sempre escuto essa pergunta: o que seria isso? E isso é bom? Bom, É uma oportunidade? é bom essa pergunta, Patrícia, porque esse foi um dos maiores empecilhos da gente avançar nessa prática de injetáveis. A falta de compreensão do que seria procedimentos injetáveis. Muita gente achava que era a gente fazer uso de remédio injetável, de medicamento injetável, de tratar pessoas com injeções. Só que esse termo, essa terminologia, ela é muito comum ao fisioterapeuta dermatofuncional, prática de injetáveis. Isso tem a ver basicamente com o quê? A estética dos injetáveis. E quando a gente fala de estética dos injetáveis, aonde a gente está indo? A gente está indo nos procedimentos que são os mais atuais atualmente, redundante, mas é isso, né? Que tem a ver com essa prática de melhora da nossa condição estética. E aí entra as substâncias como a toxina botulínica, entra o ácido hialurônico, entra todos os preenchedores que a gente tem conversado há algum tempo, os bioestimuladores e agora a mesoterapia, né, que tem a ver com algumas substâncias que o fisioterapeuta também pode fazer uso e indicar, que também são feitas injetáveis. Basicamente, o que o fisioterapeuta conseguiu é algo que a gente vem trazendo desde 2016, né, quando um grande grupo do Brasil todo se reuniu e começou a abordar isso, falando com o conselho, tanto o COFITO como os CREFITOS, sobre a necessidade que o fisioterapeuta tinha de evoluir, de ir adiante dentro das práticas da dermatofuncional. E de 2017 para cá, a gente conseguiu evoluir quase nada, né? O ano de 2023 foi um ano bem determinante para isso. Foi o ano que a gente realmente conseguiu ir além daquilo que a gente estava querendo e pleiteando desde 2016. Eu lembro bastante disso, né? Do grupo de trabalho, dos textos, do envolvimento, né? Seu nesse e escrever e pleitear isso junto ao sistema, né? A, a nossa inclusão e participação. Até porque outros profissionais da área da saúde estavam fazendo o manuseio. E, Exatamente. e a gente de fora, no meu caso, não conseguia enxergar nada que pudesse dizer que não podia. Mas também nós não tínhamos nada que nos autorizaria a dizer que eu faço. E como se trata de procedimento, a gente precisa sempre estar respaldado para poder não estar indo contra o exercício ilegal da profissão ou a falta de ética. Então, esse ano a gente teve esses acórdãos publicados que nos Sim. permite isso. Mas, Inês, olha eu coçando aqui a testa. Na nossa formação, a gente passa desapercebido no conhecimento, no entendimento da farmacologia aplicada, e até de forma geral, e na própria técnica, né, de usar um injetável. Assim, falando simplesmente, usar uma injeção. Né? Eu, quando vou, eu assim, e isso hoje, então, para mim, é uma seara que eu teria que voltar atrás e me capacitar. Então, me parece que é bem assertivo nesse acordo que o CREFITO, que o COFITO publicou, que os fisioterapeutas precisam se capacitar.
correto? Exatamente. Sem capacitação e sem algo instituído, ele não está habilitado, Não, correto? corretamente. Isso para mim é um ponto bem importante, né? A gente se conhece há algum tempo, né, Patrícia? E a gente tem alguns conceitos assim que são equivalentes. E um desses conceitos tem a ver com a questão da ética, tanto que a gente demorou muito para conseguir realmente estar passando por isso e implantando tudo isso dentro da nossa instituição. Porque até esse momento agora, de 2023, a gente não tinha nenhum documento que pudesse respaldar e garantir o fisioterapeuta que ele podia realmente fazer isso. É o que você falou. Não tinha nada dizendo que não podia, mas também não tinha nada dizendo que podia. E isso poderia ser um grande vilão dentro das nossas carreiras profissionais. Quando a gente pleiteou isso tudo, nós tínhamos uma visão, assim, eu e Inês, dessa necessidade que você falou, da falta de habilidade, da falta de conhecimento que o fisioterapeuta não foi preparado na graduação para isso. As nossas noções de farmacologia são mínimas. E eu acho que talvez os únicos profissionais que peguem agulha dentro da fisioterapia, até pouco tempo, era o pessoal de terapia intensiva, né, por causa das gasometrias arteriais, nem todos, né? Eu fui de uma época em que eu fazia isso, a instituição que eu trabalhava permitia e até mandava a gente fazer isso, né? E os acupunturistas. Recentemente, esses eram os dois grupos que usavam ainda a punção, que faziam lá o uso de agulha, de seringa nas suas mãos. Só que daí, para passar para essas injeções que a gente está falando, a gente tem um gap muito grande. Até porque a gente está falando de terrenos diferenciados, né, de áreas corporais diferentes para a gente tratar. Então, o conselho, ele meio que adotou um pedido nosso e de muita insistência minha, porque muitos colegas achavam que 10 horas seria suficiente para a gente se capacitar em toxina botulínica, e eu já queria 60 naquela época, né? O conselho adotou as 50 horas do documento inicial que a gente montou lá em 2016. E quando fala assim em 50 horas, eu ainda consigo enxergar muita gente que acha que isso é absurdo, que não precisa, mas quando a gente começa a pensar nessas particularidades que a gente está conversando aqui, eu acho que 50 horas é extremamente significativo para conhecer os tecidos que vão ser trabalhados, para conhecer as substâncias que vão ter indicações, contraindicações e efeitos colaterais e adversos que vão ser colocados, para aprender a manusear com o material. Eu tenho alunos, né, da nossa pós-graduação que não querem colocar a mão numa agulha de carboxiterapia, né? Que é uma técnica tão mais simples e com menos riscos. Então, quando você pensa nisso, que vai ter que aprender a manusear com esse material, pegar a agulha, pegar a seringa, entender posicionamento, como é que usa, diluição, a gente vai ter um tempo de prática bem adequado quando a gente fala nessas 50 horas para toxina botulínica, que o conselho está nos pedindo. A gente tem um segundo acórdão agora, que fala sobre a mesoterapia, que foi o acórdão mais recente que o COFITO lançou. E esse acórdão, na verdade, ambos, eles foram preparados anteriormente. Olha como o nosso conselho foi sábio, né? Eu às vezes vejo muita gente batendo, brigando, reclamando, mas quando é que isso começou a ser preparado? Em 2017, quando a gente teve o primeiro acórdão de todos eles, que falava sobre os prescritores, os medicamentos de livre prescrição. E o que entrava nisso? Todas as substâncias que não ser necessário receita médica para comprar e que o fisioterapeuta pode não só indicar, como fazer uso. Prescrever. E a partir daí, exatamente, você pode prescrever, você pode indicar e você pode usar, administrar tudo isso, né? E isso veio lá em 2017. Então, nesse momento, eu entendo, se a gente lê os dois documentos, que a gente está habilitado a fazer todas as técnicas injetáveis a partir do segundo acórdão que o COFITO editou. Então, ele editou um acórdão que fala sobre a mesoterapia, e a mesoterapia é sinônimo de intradermoterapia, né? Uhum. Faz uso de substâncias que são injetáveis ou não, mas que são vitaminas, enzimas, que aonde está escrito que a gente pode utilizar, lá nesse primeiro artigo de 2017. E aí a gente junta as pecinhas, né? E a gente fecha o nosso balão, dizendo hoje que sim,
hoje, eticamente, o fisioterapeuta está habilitado a fazer uso dessas substâncias. E a gente está falando aqui como dermatofuncional, mas eu queria abrir um parêntese que o documento sobre a toxina botulínica, ele habilita não só o fisioterapeuta dermatofuncional, mas ele habilita também os outros fisioterapeutas que trabalham com terapêuticas clínicas que têm a necessidade de usar a toxina botulínica. Só que chama a atenção de vocês. São cursos diferentes, com carga horárias diferentes e que na verdade, não pode utilizar se aquela finalidade não for a finalidade do trabalho, né, do propósito profissional. Eu, assim, aproveitando até suas palavras e a gente olhando o que tem hoje no mercado, porque como já haviam cursos dos outros profissionais, então a gente encontra de tudo. Curso online, curso de 10 horas, curso de 50 horas, que na verdade é em EAD e tem 10 horas em sala de aula. Então a gente tem aí uma variedade de situações. O que vai determinar, eu sempre falo, que é aquilo que o mercado começa a nortear como realmente qualidade de capacitação. Mas para isso alguém tem que fazer o curso para depois ir dizendo, esse aqui é bom, porque eu fiz e gostei, além disso está dentro de uma instituição séria, conceituada, que tem no mercado um histórico, né? Exatamente. Na profissão e de responsabilidade. E eu acho que isso é um principal ponto que hoje a nossa categoria tem que ficar atenta, porque são investimentos altos e esses investimentos, eles precisam que o que está sendo entregue seja de altíssima qualidade. E eu vou até além, né? Acho arriscado para um fisioterapeuta hoje ingressar nessa área com aulas gravadas, EAD sem manuseio. Eu acho que ele precisa estar ali escutando o profissional, trocando, tirando dúvida, como se estivesse graduando mesmo, né? E trocando experiências. Porque isso para a fisioterapia é novo, que não é para as outras áreas. Então, a gente não pode se empolgar achando que a gente já quer ser igual aos outros. Eu acho que se a gente fizer certinho, Inês, com toda a habilidade que o fisioterapeuta tem das funções, que só a gente entende de função, né? Se ele tiver esse conhecimento, né, a gente fala assim, agregada, né? não vai ter para ninguém. Exato. E vai refletir no que é a gente hoje usando a eletrotermofoto. Exato. Eu quero até ressaltar, Patrícia, fazer alguns adendos aqui, né? Muita gente hoje já está fazendo cursos ou já está até mesmo fazendo uso das duas práticas que a gente está falando, sem nem ter conhecimento do documento que liberou tudo isso. O conselho, ele foi muito inteligente quando ele fez tudo isso, né? E às vezes, por mais que a gente fale que é excesso, eu não considero excesso, eu considero proteção. É isso que o conselho fez. Ele coloca lá uma carga horária mínima a ser exigida, ele coloca lá o que a instituição que está oferecendo tem que proporcionar para o aluno, mas ele vai além. Ele fala quantas horas precisa ser teórica e quantas horas precisa ser prática desse curso, e aí vem o pingo nos is nessa história. O fato do aluno ter feito o curso não o capacita pelo COFITO, pelo CREFITO, a estar utilizando a técnica. O que ele fala? O conselho, ele quer ver o documento que disse que o aluno fez o curso. E o que ele quer analisar? O conteúdo, se o conteúdo está dentro do que ele recomenda, ele quer olhar a carga horária, ele quer saber da prática e ele quer saber realmente como é que esse curso foi evoluído. E a partir daí, ele fará uma chancela que diz que esse fisioterapeuta, esse aqui, ele está realmente habilitado a fazer uso das práticas injetáveis. E os dois acórdãos falam a mesma coisa. E aí, quando a gente vai ver isso, né? E aí eu quero deixar claro uma informação que eu acho que vale a pena.
Nós não estamos obrigados a seguir essa orientação. Mas o que o conselho fala no documento? Que, em caso de alguma intercorrência, a não observação do que ele citou ali pode ser agravante para que a gente seja culpado ou inocente na história, né? Para que a gente tenha uma possibilidade maior assim de ressalva, porque você cumpriu todas as exigências que o conselho fez. E isso para a gente, assim, por mais que possa parecer, nossa, que absurdo, nossa, que democracia é essa? Não. Isso protege a nossa classe profissional. Porque a partir do momento, né, que a gente faz as coisas certas, é sempre assim. Nossa, olha como esse fisioterapeuta é bom, né? Olha como o fulano de tal trabalha bacana. Mas quando a gente comete uma falha, não é mais a pessoa. A gente vê isso constantemente acontecendo nas redes sociais, né? É, Os não médicos, os outros profissionais, o fisioterapeuta, e isso vai acabar meio que destruindo o que a gente acabou de conquistar. Então, o fato da exatamente. gente ter isso conquistado, né? E se a gente consegue fazer tudo isso, pleiteando o que o conselho quer, para a gente isso é um respaldo maior. Porque diz que a gente foi habilitado numa instituição boa, com um curso bom, com uma formação adequada e que realmente a gente pode fazer uso disso sem comprometer a segurança do paciente, que é o nosso maior bem, para que ele possa estar fazendo uso dos benefícios que essas técnicas podem produzir. E assim, é papel do conselho assegurar a população de que a fisioterapia, através do seu conhecimento e serviços prestados, vai trabalhar com segurança, né, para alcançar os resultados com as melhores técnicas e as mais apropriadas. Esse é o papel do conselho. E aí Exatamente. é aí onde ele traz a regulamentação. E assim, nós, e aí eu falo nós, porque eu, enquanto nessa trajetória com você no Interfísio, você como coordenadora dos cursos relacionados à área dermatofuncional, e inclusive, principalmente a pós-graduação, que está em que turma? Ah, na 14. 14, né? Abrimos agora a turma 14. 14, né? Então, assim, você sempre foi muito preciosa, cuidadosa, e a gente até escutou muito assim, nossa, muito, muito, muito cuidado. As outras áreas já estão indo e não estão tendo cuidado. Mas opa, opa, não é porque os outros estão indo e não estão tendo cuidado que é o certo. A gente cresceu muito enquanto profissão, porque nós somos muito novos. Nós Sim. somos de 69, porque as áreas que se consolidaram tiveram esse cuidado de criar uma condição, né, total, segura, porque ia se sustentar ao longo dos anos para tornar-se algo permanente, e não um modismo. Exato. Nós não somos técnicos, nós somos profissionais. Então, o que a gente faz está regulamentado e tem conhecimento ali, dedicação para poder estar exercendo aquela prática. E aí volto a dizer, todo o seu cuidado, talvez o Interfísio tenha sido uma instituição, embora o acordo tenha sido publicado em maio, mas só em agosto ter saído o registro de autorizado por conta de todo esse seu cuidado. Sim. Mas o que eu quero ressaltar aqui, que esse seu cuidado foi que, quando você elaborou o projeto para ser aprovado, não foi só escrever no papel. Você foi para a prática, fazer GT interno técnico, né? Grupo de trabalho interno, para saber se aquele programa estava adequado a uma capacitação. Então, você mesmo vivenciou isso antes de submeter a sua ideia. E através desse trabalho interno de aplicabilidade, de verificação, você fez alterações no projeto para ele chegar onde ele está hoje. E assim, escreve o que eu estou te dizendo, vai ser um dos maiores centros formadores do uso de Exatamente. injetáveis, porque a Exatamente. gente está começando com a coisa certa, como sempre foi nossas pós-graduações. Nós não somos mercado livre, né, de botar produto na prateleira com slogan de preço bonito e levando, pagando isso leva dois. Não é Não. isso.
Então, eu só queria ressaltar todo esse trabalho interno que foi feito para poder estar consolidando isso. Porque, na verdade, a gente não tem essa formação. E se a gente quer ensinar o nosso aluno, a gente tem que ir lá atrás, desenhar, praticar, ver se dá certo, para depois oferecer. E aí, quem participou desse grupo técnico só tem elogios e já estão, né, franqueados como pessoas que vão estar participando, inclusive como alunos, dessa turma agora de novembro, que vem com tudo, né? Exato. Eu queria também, Patrícia, fazer uma ressalva aqui bem significativa, sabe? Eu falei aqui logo no comecinho que isso tudo começou lá em 2016, né? E as minhas capacitações começaram lá em 2016. E em 2016 a gente não tinha fisioterapeuta ensinando. A gente aprendia com o biomédico, a gente aprendia com o dentista, médicos, poucos queriam ensinar para nós, né? Só que cada profissão tem a sua visão do procedimento, né? Cada profissão tem a sua necessidade profissional. Então, eu considero extremamente difícil quando a gente vai aprender com outro profissional que não entende as nossas necessidades. E eu fiz uns 5 cursos, talvez, aí, de cada área dessa nossa que a gente está vendo, sem contar as atualizações, porque como eu peguei isso lá no começo, a gente estava com procedimentos ainda muito, pouco elaborados, se eu puder dizer assim. Ao longo desses anos, esses procedimentos eles vieram se melhorando, né? Novas substâncias foram chegando. Então, mesmo sem a possibilidade de autorização da gente utilizar, se eu quisesse fazer isso mais tarde, eu tinha que fazer atualizações para continuar mantendo ali o meu conhecimento. E ao longo desses anos todos, assim, muitas modificações aconteceram. E em cada curso desse que eu ia, eu ficava olhando, gente, como é que essa pessoa pode entender o que ela está ensinando? Porque para quem estava do lado de cá, caramba, faltava tudo, né? Onde é que está tal músculo? Como é que esse músculo contrai? Qual que é a posição? Porque quem estava do outro lado ensinando não fazia questão de saber disso, nem de ensinar isso, mas para nós fisioterapeutas, a nossa grande área de concentração é corpo, não é rosto. Então, saber exatamente qual é a ação, como é que ele está ali funcionando, como é que eu posso fazer isso ser paralisado, por que se eu colocar essa agulha nessa posição aqui vai ser melhor do que naquela posição ali. Isso tudo, assim, ao longo desse período, foi um grande laboratório para eu identificar as dificuldades que o fisioterapeuta tem dentro desse processo. E na elaboração desse curso, foi o que você falou, eu levei em conta tudo isso, tudo o que eu vivenciei ao longo desses anos e em todos os cursos que eu fiz. Então, eu procurei fazer todo um planejamento para fazer isso acontecer de uma maneira mais significativa. Eu estou rindo aqui de uma paciente que está lá no Pará, ó. Ou lá no Rio de Janeiro, trazer a Inês para cá. Pode levar, Ana, vou lá comer o Não, tacacá. mas Ana, pode. Se mandar, se depois pagar, já deixar a passagem de volta, né? Assim, feita, pronta, né? Para garantir o retorno. Vou lá comer o pato no tucupi, mulher. Então, basicamente, assim, é bem importante isso, né? Uma das coisas que eu friso muito é que o curso é feito por fisioterapeuta para fisioterapeutas. E a gente tem essa particularidade, né? O curso está aberto para outros profissionais, mas o que a gente quer é fazer com que o fisioterapeuta alcance esse desenho máximo, para que a gente realmente esteja ali em condições de produzir tudo aquilo que a gente é capaz, né? Porque a gente é capaz. Tudo que o fisioterapeuta resolve fazer, ele vai fazer bem, e a gente sabe que vai fazer isso melhor. E vai ser melhor ainda se isso já for direcionado, né? Se a gente tiver que fazer 10 cursos, como eu fiz ao longo desse tempo. Então, certamente, eu acho que a nossa fisioterapia vai estar lucrando muito fazendo esse curso que a gente preparou com tanto carinho. A gente iniciou, né, com a parte dermatofuncional, porque é que a gente tem expertise, tem know-how, né, já tem todo um instrumental pronto, comprado, e a Inês foi bem cuidadosa nisso para ter muita condição de praticar, né?
do aluno poder pegar a agulha, angular, tentar, experimentar, verificar, sentir. Então, eu acho que isso vai ser um grande diferencial e a gente vai explorar muito isso no sentido de deixar isso para o Brasil inteiro ver, porque a gente vai querer também educar o mercado. Exatamente. Né? E aí, gente, quando a Patrícia fala de educar o mercado, né? Para variar, assim, o que a gente encontra? Uma série de situações que, de certa forma, burla as nossas necessidades, se eu puder dizer assim. São 50 horas, tá? Mas tal curso vem de 20 horas de aula apostilada num papel, num online, que você lê se quiser e que não tem nada a ver com toxina, mas está lá no conteúdo contando com o material de aula. Ah, tem 10 horas que são não sei das quantas, que vai avaliar se o... E por aí a gente vai tendo. Quantas horas são de efetiva trabalho? 20 horas. E aí, como é que se divide essas 20 horas? Talvez 10 horas de teoria, 10 horas de prática, né? Então, a gente precisa ter 60% do curso de prática, que é o que a gente está oferecendo para vocês. A possibilidade de uma quantidade grande de modelos para que a gente possa realmente ter mão, conseguir habilidade e perceber. E eu estou fazendo um grande diferencial, assim, foi um diálogo bem importante com a coordenação toda da Interfísio, Inês, né? só um minuto. Ah, Falando em educação e diferencial, tem uma pessoa que faz um diferencial nesse país também, que acabou de entrar, o professor Enio. oh, Enio tá aí, é? É, Boa tarde, Enio. Eu estou vendo aqui umas pessoas legais, estou vendo Mariana Pontes também que está aqui, que Mariana, também está fazendo a diferença grande dentro da cirurgia plástica. Seja bem-vinda, querida. Muito tranquilo de vê-la aqui. Tem foi muita só, gente legal com a gente, foi viu? só parar assim para olhar, porque foi assim, uma pessoa muito especial para a gente, um docente do nosso curso, e que assim, foi o maior sucesso, show mesmo. Bem assim. Então, só para a gente finalizar isso, né, dessa programação que a gente colocou, a gente tem aí a possibilidade de estar fazendo algo que poucos cursos, eu não vi nenhum ainda fazendo, tá, gente? Que é corrigir depois. Você fez a toxina no seu paciente. Deu certo? Maravilha. Dificilmente vai dar certo de primeira, tá, gente? Principalmente nesses primeiros momentos que a gente está começando. Mas se a gente não vai ver o trabalho que foi desenvolvido durante o curso, como é que você vai saber acertar isso depois? Então, a gente proveu a possibilidade de ter um dia para rever esses pacientes que foram atendidos durante a nossa prática. Então, o nosso último dia de aula vai acontecer 15 dias depois, que é o recomendado, para que a gente consiga estar vendo os nossos trabalhos que foram feitos e, a partir daí, juntos, a gente descobrir como é que a gente vai conseguir acertar e dar realmente o resultado que esse paciente está esperando, viu, gente? E eu quero abrir aqui um parêntese para uma observação importante, né? Esses dias eu atendi uma amiga, uma querida, diga-se de passagem, e ela veio fazer avaliação para fazer toxina botulínica porque ela ia viajar. Eu acho que eu até falei dela lá no meu perfil novo. Ah, para quem não sabe, tem um perfil novo agora só para os injetáveis da estética, tá? Depois eu coloco aqui para vocês. E ela tinha feito um atendimento antes, ela vinha fazer comigo, mas não teve tempo e foi fazer com uma outra pessoa dentro de uma outra área profissional. E quando eu fui fazer a avaliação, eu observei que na hora que ela mexia os lábios, a boca entortava. E eu perguntei para ela se ela tinha tido algum acidente, se tinha passado por algum problema, e ela falou que não. O que tinha acontecido? Na última aplicação dela de toxina botulínica, ela ficou com a boca torta. Os movimentos eles não estavam coordenados. E ficou pior, agora já estava no final, porque estava saindo, então já estava mais disfarçado. E isso aconteceu com um profissional que trata dessa região de face, né? Que é um profissional, eu não vou falar classe profissional aqui, mas às vezes a gente acaba tendo alguns incômodos assim, bem importantes por falta de uma atuação muito significativa, que é a anatomia. Então, se a gente não sabe aonde está a musculatura que a gente quer trabalhar, qual é o movimento que a gente quer inibir,
a gente vai acabar cometendo empecilhos. E aí vem essa necessidade da gente também saber disso, estudar anatomia, perceber onde é que está tudo isso, qual a profundidade que está o músculo que eu quero tratar, para saber como é que a gente consegue estar fazendo isso, né? E aí ela teve duas intercorrências, além dessa, ela sentiu uma baita de uma dor num determinado músculo, que eu também não entendi por que doeu tanto, né? E quando eu fiz, ela não sentiu dor. Ela, Inês, não doeu? Tá no lugar certo? Eu falei, absoluta. Mas, nossa, doeu tanto da outra vez que eu fiz. Eu falei, tem alguma coisa diferente nisso. E quando ela voltou para a revisão, estava tudo certinho, tudo arrumadinho, parou o que eu queria parar e sem dor. E aí entra mais uma vez a questão das habilidades práticas que a gente precisa desenvolver ao longo desse tempo. Inês, assim, a gente está chegando aqui já a 41 minutos. Fala um pouquinho do curso, né? Agora, dia 24, 25, 26 não, porque vai ter prova, né, da especialidade, os profissionais vão estar fazendo. Aí vem depois 26 e 27, 27 e 28. E 28. E uma coisa que você traz bem legal é que o aluno poderá assistir de forma presencial e, se algo impedir, essa aula que você vai estar dando presencial, ela vai estar sendo transmitida para poder assistir em outro lugar. E, inclusive, essa aula será gravada e todos poderão ter acesso a ela para revisar, revisitar, tirar dúvidas. Sim. A gente bolou um curso, que é um curso longo, e a gente sabe que dentro da nossa área profissional, às vezes é difícil a gente se ausentar tanto tempo, principalmente por conta de despesas, né, que acabam encarecendo para quem mora longe demais, né? Então, o que a gente propôs? Que a gente tivesse os 2 dias de teoria, que são gravados e são transmitidos remotamente nesse mesmo dia. Então, quando o aluno faz a inscrição, ele vai decidir com a gente se ele vai estar presencial ou se ele vai estar online. E presencialmente a gente vai estar junto e remotamente a gente vai estar junto simultaneamente com quem vai estar fora. O restante das aulas a gente vai estar presencial. Então eu vou precisar de vocês aqui para poder fazer a prática, né? Verificar a prática de anatomia, a prática de manipulação de material, a prática de identificação, diluição, tudo isso, e as aplicações realmente nos pacientes. E depois a gente vai ter uma terceira aula prática, que vai ser 15 dias depois. Nesse curso vai acontecer no dia 9 de dezembro. E automaticamente a gente vai fazer junto também as correções dos pacientes que foram utilizados como modelo, para que a gente deixe todo mundo certinho, bonitinho, arrumadinho. A gente criou um grupo de interesse de estudos na área, né, de dermato, especificamente de injetáveis. Quando a gente terminar aqui a live, vão colocar aqui o link no próprio Stories para vocês verem. Acho super válido, porque ali é onde a gente vai trocar boas práticas, conversar, entender o mercado de cidade, atuação. E eu acho que a fisioterapia precisa muito disso, de conversar, né? Conversar. Eu sou da terapia intensiva e a gente faz isso constantemente, e o que eu percebo é que a gente se fortalece muito com essa troca, né? Sim. De boas práticas, de ideias, de problemas, né? A gente se ajuda, a gente se blinda. Exatamente. E a gente precisa muito disso, Sim. muito mesmo. Eu queria também falar para os pacientes modelo, né, Patrícia? Exato, exato. Tem gente aqui que também vai estar com a gente, mas... Eu fui paciente modelo da Inês, tá, Olha gente? só que querida, pode dar uma olhadinha nas rugas. Olha o cartão postal, o cartão de visita aí. Uma das coisas que muito me incomoda... E agora virei paciente, cliente mesmo. Uma das coisas que muito me incomoda quando a gente fala de paciente modelo é o modelo de atendimento que a gente tem para esses pacientes, né? As pessoas são usadas como modelos e depois, tudo bem, se ficou torto, tudo bem, não precisa voltar, né? Ela assina um documento que ela sabe que isso pode acontecer. Não tem revisão. E esse também é um segundo motivo pelo qual a gente propôs essas revisões.
para que a gente possa proporcionar um trabalho bonito, um trabalho ético, não só para os alunos, mas também para os pacientes que estarão conosco, sendo utilizados como modelo para que a gente possa aprender a fazer uso desse determinado procedimento. Também queria dizer para todo mundo que está aqui assistindo que a gente está fazendo preços que são muito bons, então não deixem de aproveitar. Todos os Divulgar, né? materiais, exato, o paciente que está aqui, que quiser assistir a aula como, participar da aula como modelo, né? É um momento único para isso, até porque a gente vai estar utilizando uma das melhores toxinas do mercado. Os materiais que a gente comprou para essa prática são os melhores materiais possíveis para que os nossos alunos tenham facilidade nessa prática e que os nossos pacientes tenham conforto na utilização e uma resposta boa nessa utilização de substâncias. Então, é um momento excepcional, eu poderia dizer, para quem realmente está a fim de aprender e para quem está a fim de participar com o modelo, que vai ser um atendimento exclusivo. É isso, Inês. Muito bom conversar com você quando surgiu essa necessidade, porque as pessoas pediram muito esse bate-papo, e com o início desse bate-papo era uma das maiores perguntas que a gente recebia, assim, todas nesse sentido, e é muito bom escutar isso seu, né, que é uma profissional que está tantos anos na estrada, passou por todas as etapas, né? E Todas. hoje, e hoje é conceituada e, acima de tudo, né, você participa da formação, porque você poderia estar no seu consultório, cuidando, fazendo suas coisas todas, como é sua agenda lotada, mas você sempre se preocupou com a formação, né? E que a gente vê que você, nos finais de semana, chega lá, depois que você dá suas aulas, sem seus compromissos, participa com os alunos. Isso faz de você uma pessoa especial na dermatofuncional, porque isso é amor pelo que faz, né? Sim, Patrícia. Eu Isso, acho que assim, não só o amor, né, mas é a paixão pela profissão. É isso aí. querer que a gente tenha profissionais cada vez melhores no mercado. Aqui tem muita gente que me conhece nessa live e sabe o quanto eu me preocupo com eles em sala de aula, né? Como é que tá? Como é que foi? Já começou a trabalhar? Não está trabalhando? O que está faltando? Vem cá, senta aqui comigo, vamos conversar, vamos desenhar esse trabalho. E a gente acaba, às vezes, com esse bate-papo que você está falando aí no final da aula, no final do expediente, no horário do almoço, ajudando a construir excelentes profissionais, como os muitos que a gente tem construídos ao longo de todas essas turmas que a gente já conseguiu formar na Interfísio. Todas as turmas a gente constrói muitas pessoas, né? E eu tenho certeza que grande parte dessas construções tem a ver com essas particularidades, com esses cuidados que a gente acaba desenvolvendo com cada um dos alunos, que dão a oportunidade para a gente também, né? Porque nem todo mundo está aberto a tudo isso, mas quando a gente chama para uma conversa, vamos conversar um pouquinho? E às vezes a gente consegue conversar com todo mundo de uma vez só, e às vezes alguns acabam se chegando mais para esclarecer tudo isso. E essa, para mim, assim, é sempre uma das minhas grandes preocupações. Quem a gente está colocando no mercado? E não vai ser diferente com essa turma que a gente está fazendo Ou, agora, de toxina botulínica, e daqui a pouco começa a terapia também, né? é, Já já a gente está colocando cursos novos também no mercado. isso aí. Então, Inês, obrigada por esse minuto com você ao meio-dia para falar disso, né? Vou te pedir mais oportunidades como essa, Sim. porque é uma área que a gente precisa de pessoas como você, com experiência, com ética, com cuidados, falando, né, para essa área tão promissora da fisioterapia que a gente tem. Pois é, Patrícia, eu posso aproveitar para falar Deve. aqui daquela condição que a gente conversou ontem? Gente, o curso já está divulgado, né? Graças a Deus a gente já tem gente inscritos, mas a gente colocou uma promoção bem interessante para motivar esse povo a se inscrever logo e a vir logo para a gente. A gente está com promoção para as datas de inscrição. Então, para as inscrições realizadas até o dia 7 de novembro, a gente tem 2 bônus que estão aí bastante interessantes para quem vai trabalhar com essas técnicas, né? Que é aprender a avaliar a pele.
E a gente tem também um segundo bônus que tem a ver com determinadas substâncias que podem complementar esses tratamentos. E a gente vai ter, para quem se inscrever depois da data do dia 7, apenas um desses bônus que estão incluídos, eu não me lembro agora qual que é, depois a gente pode dar uma olhadinha lá no pôster, porque já está lá também. Então, gente, é mais um incentivo para aumentar um pouco mais o nosso conhecimento, para ampliar a nossa capacitação profissional e fazer com que a gente tenha mais facilidade de identificar problemas e resoluções dentro desses nossos atendimentos novos, tá bom? Tá, então, gente, quem fizer a inscrição até o dia 7 e todos que já fizeram, eles vão ter 2 e-books, né, que vão estar tratando de assuntos colaborativos do tema do curso, afins. E eu acho que isso que a Inês propôs, que ela tira do acervo dela de outros cursos, é uma oportunidade ímpar. Então, corre lá e faz logo a inscrição. Tá Isso bom? aí. Paty, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui com você. Gente, quem está aqui com a gente, muito obrigada pela hora do Obrigada. almoço, viu? De estar aqui junto com a gente, ouvindo um pouquinho desse assunto. Essa live vai ficar gravada? Vai ficar gravada, ela também vai ser enviada para você agora, para você colocar no seu perfil, tá? Ótimo, tá E aí bom, obrigada. a gente vai botar também lá naquele grupo de WhatsApp que só faz crescer. Graças a Fisioterapia Deus. Dermato Brasil. Então vamos embora. Vambora, gente. Um beijo, Paty, um beijo para todo mundo. Bom almoço para quem está almoçando. Beijo.